Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Você está no Café com Palavra. Eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos estreando uma nova série e vamos falar sobre adoração. Então você que ainda não é inscrito no canal, deixa aí sua inscrição, ative aí as notificações para que você possa estar recebendo sempre aí as notificações de novos vídeos. E é isso aí, vamos lá para o vídeo. Comigo hoje aqui, pastor Zait e Davi, e nós estamos aqui batendo esse papo. Davi, que é do Ministério de Adoração Hadash, né, da Igreja CAP, Casa de Adoração Profética, e está conosco aqui para compartilhar um pouquinho sobre esse entendimento aí, sobre adoração, né, turma? Vamos lá, né, bater um papo aí sobre adoração. Bom, o tema de estreia que eu quero estar falando aqui com vocês início sobre a questão da música, né? Vamos falar um pouco sobre música no sentido mais essencial mesmo do termo, da palavra. Eu vou ler algo aqui para a gente começar a nossa discussão. Bom, poder sobre a razão e significado, né? Aqui é um trecho que eu tirei de um estudo, tá, científico a respeito da música como no sentido geral. Diz assim: cientistas já concluíram que a influência da música pode ser um evento casual, ou seja, não planejado, que surge da sua capacidade de mobilizar os sistemas do cérebro que foram constituídos com outros objetivos. Por exemplo, dar conta da linguagem, dar conta da emoção, do movimento. Mas, como resultado desse acaso, né, os sons harmoniosos oferecem um novo sistema de comunicação, com base mais em percepções sutis do que em seus significados, né? Então, interessante aqui que os cientistas concluíram que a música ela tem um poder de mobilizar sistemas do nosso cérebro, né, que gerenciam aí alguns elementos, e também nos aponta que ele vai trabalhar muito mais embasado em percepções do que de fato em significados. Concluindo, independente do objetivo, né, da música, enfim, a música ela vai atingir determinadas áreas do nosso cérebro, principalmente aquelas do sistema límbico, tá? E o que o sistema límbico é responsável? O sistema límbico, ele é responsável basicamente por controlar as emoções e as funções de aprendizado e da memória. Então, olha como é que é extenso o poder da música. Nós não estamos falando do objetivo, nem nada disso. Somente da questão música, da questão do aspecto do poder aí da música, né? Então, assim, é de fato um elemento, no mínimo, poderoso. É uma chave poderosa, né? O que a gente pode falar sobre isso daí? Vamos começar com o nosso convidado, né, pastor Zait? Vamos começar por ele aí, né? Bem melhor. Vamos começar aí, dar a visão. E aí, meu querido, o que você tem para falar sobre esse assunto aí também, né? Olá a todos. O assunto é muito pertinente, né? A música a gente entende como uma arte, e o senhor falou de um dos poderes aí, né? Hoje a gente tem até uma faculdade de música terapia. Eu conheci uma pessoa formada, eu sou musicoterapeuta. Fiz uma faculdade disso. Então a gente vê que é muito amplo. Com certeza eu creio nesses poderes aí, porque não vamos entrar muito, mas só dando um adendo aqui, a gente tem na música 3 partes fundamentais: a melodia, o ritmo e a harmonia. E a harmonia, dentro da harmonia, a gente tem uma matéria que se chama função harmônica. Então, cada acorde ele vai ter uma função. Ele vai te trazer um sentimento. Então, a gente tem um acorde maior, ele vai te dar um sentimento de estabilidade. O acorde menor já vai te dar um sentimento de melancolia ou de guerra. Então, isso aí a gente sabe que tem uma ação
no nosso organismo. Com certeza, isso aí né, você falou de estudos, né, que vão além que vão na ciência mesmo, mas a gente como músico que tem que estar com contato, né, com a música o tempo todo, e a gente prova, né, isso sim que é real na questão de ter uma interferência mesmo, né, no nosso corpo, nos nossos sentidos. Sim. A palavra-chave é essa, sentidos. Muito, muito bom. Um outro ponto, pastor Zayt, que me chama muito a atenção aqui é a capacidade que a música tem de acessar o cérebro, não utilizando as vias naturais, né, que passam pelos filtros, né, que a gente tem. Por exemplo, quando você ouve alguma coisa, sei lá, uma conversa, quando você vê uma determinada cena de qualquer que seja, uma cena de um filme, por exemplo, de guerra, alguma coisa assim, né, você tem um filtro. Né, o seu filtro vai fazer você olhar para aquela realidade ali que você está se deparando visualmente, não é? E você vai fazer né, percebendo ali um diálogo, uma conversa apenas, você vai filtrar, cara, essa conversa aqui não me agrada, essa conversa não é boa, né? Ou, não, essa cena muito forte, vamos passar essa cena aqui. Mas a música, ela entra, né? Ela entra por uma, vamos dizer assim, por uma porta que ela não se submete a filtros, né? Como que isso pode ser, enfim, tem um lado bom e tem um lado negativo, né? Dessa ausência de agentes limitadores para o alcance que a música vai ter dentro do nosso cérebro, os lugares que ela pode chegar antes de ser barrada, né? Como que você vê isso, pastor? Essa mobilidade aí, de que maneira, né, enxergar positivos e pontos preocupantes, né, nesse processo? Eu vejo que a música, ela mexe com o nosso comportamento, né? Sem dúvida. Às vezes o ritmo, ele vai interferir na nossa maneira de se expressar naquele momento. Por exemplo, a gente pode estar numa fila em qualquer lugar e tá tocando um funk lá fora, mas de repente seu pezinho pode estar lá, né? Ou qualquer outro ritmo, e você vai acompanhando o compasso. Então alguma coisa realmente ultrapassa o filtro da sensibilidade que a gente tem para poder analisar antes e barrar. Né? Ele vai e entra com tudo, mexe muito com a parte sentimental, né? E realmente não há como a gente dizer, eu posso filtrar isso aqui agora e não vou ser afetado, né? E às vezes também a própria música que a gente está ouvindo fica se repetindo, se reproduzindo na nossa mente, até depois de ouvi-la, e a gente às vezes nem quer, né, cantar ou fazer a batucada daquela música, e de repente, do nada, você está ali fazendo batuque, eu estava até cantando a música sem querer, e você, rapaz, esse negócio não sai da minha mente. Então a música realmente tem um poder de influência sobre nós. Nós podemos notar isso, né? Verdade. Um aspecto importante também a pontuar, que são as funções que o sistema límbico tem, né? O Davi citou ali, e você citou outros, mas o Davi citou a questão do aspecto emocional, de que maneira aquilo se comunica conosco, suscitando algumas reações emocionais voltadas a emoções. E existe aquilo que o pastor Zayt falou aqui, do sistema límbico, que é a questão das funções de aprendizado e memória. Então, olha só que coisa interessante. Tem falou sobre a música terapia, né? Existem algumas escolas que trabalham com crianças que têm algum tipo de déficit mental, dificuldade de concentração e coisas do tipo, e eles trabalham, né, dentro desse processo, alguns programas de ensino através da música, usando a música como meio, como forma
de ensino. Por quê? Porque como ela não se prende a algum tipo de filtro, ela vai. Então, da mesma sorte, essa criança tem dificuldade com o processo de aprendizado e concentração. A música, como ela já consegue acessar o sistema límbico, que é a capacidade de aprender e é a capacidade de memorizar, é como se eu tivesse assim pulando a entrada original, porque há uma barreira ali para que aquilo seja inserido, e a gente já vai direto lá para o lugar onde tem que ser armazenado, né? E aí, como eu falei, isso tem pontos positivos e tem pontos complexos. O que é importante entender é que a música, tá? Os sons, se a gente for mais aprofundar ali, seria até interessante o Davi falar um pouco mais sobre isso, mas todo o processo de composição musical, toda a parte de ritmo, harmonia e melodia, todas essas coisas, tudo isso foi criado por Deus. Deus é o criador, é o originador, tá? De tudo aquilo que compõe o universo música. E é extremamente interessante como a música tem uma linguagem universal. Você vê que o mesmo tipo de melodia que causa um efeito em mim, nós aqui no Brasil, vai causar o mesmo tipo de efeito em alguém que mora lá na Rússia, no Japão, na Coreia, que fala outro idioma, que tem outra, enfim, porque a linguagem, ela é universal. A música, ela é muito mais poderosa do que qualquer língua falada. De falar o inglês, quem fala inglês consegue falar praticamente no mundo todo, né? Mas quem conhece a linguagem musical, esse sim, fala em qualquer lugar, né? Assim, há essa perspectiva do efeito que a música, e isso que também está dentro do estudo que os cientistas fizeram. Eles pegaram pessoas de diversas etnias, de diversas idades, de diversas realidades sociais, pobre, rico, pegou de todo tipo, e eles aplicaram ali melodias, e eles viram que a mesma reação que dava em um, dava em todos. A questão da melancolia, a questão da alegria, né? Quem está produzindo está querendo passar alguma coisa, igual o idioma, né? A gente sabe que não é aquilo que eu falo, mas aquilo que se entende. Sim. Então, a música ele tem esse poder porque eu estou querendo passar alguma coisa e a pessoa, mesmo sem entender o idioma... Existem dialetos também diferentes na música. Hoje a gente tem... A música ocidental, ela é diferente da música oriental. Verdade. Então, assim, mais a gente... Igual você falou, se eu escutar e aí eu vou... até involuntário eu vou sentir o que aquilo ali me traz, da mesma forma que quando eu fizer algo e querer passar algo através da música, aquele que está recebendo, que está escutando, vai sentir aquilo, vai receber aquela mensagem, vai entender. Eu não vou nem usar a palavra entender, porque como o senhor falou, vai além do entendimento, vai além do que você está querendo, né? Não tem um filtro de, não, eu quero ficar triste, vou escutar essa música aqui. Não vai além, porque às vezes tem uma música lá de um momento, né, de uma realidade que você viveu, que pode não ser uma música lenta, mas que você escutando vai te trazer, né, porque já ativou uma memória, ativou algo emocional. Sim, uma memória emocional. Então vai muito além. Muito bom, é isso mesmo, né? E esse é um aspecto muito importante de entender sobre a questão da música. Eu fui questionado há um tempo atrás, há uns dias atrás, acerca da questão da secularização. E, bom, a questão era, devemos ou não devemos ouvir música secular? Na argumentação que a pessoa defendia, dizia assim, que a gente consome um monte de coisas que são oriundos de um processo secular. Por exemplo, a roupa que a gente usa não foi feita na sua totalidade por crentes, não é? Via de regra. Eu não tenho como afirmar que esse tênis foi feito por um crente. Eu não tenho como afirmar que essa blusa foi feita por um crente, ou por um cristão, ou por uma empresa cristã. Então, a gente consome roupa, a gente consome comida, né? A gente consome televisão, a gente consome uma série de coisas que podem ser, de fato, entendidas como produtos de uma realidade secular.
E é verdade, a música também tem o seu conjunto, né, que é secular. Aí a questão era a seguinte: bom, se eu consumo de um programa televisivo, de um programa de futebol, um jogo de futebol televisionado ou não, que tudo isso é oriundo de uma realidade secular, por que eu não posso consumir de música secular? Bom, acho que a resposta está muito dentro disso aqui. A questão é o nível, o poder de influência que aquele produto secular ele pode proporcionar para você. E antes da gente poder falar, né, ou você pensar sobre níveis de maturidade, vamos com calma aqui. Por exemplo, a pessoa que fez esse tênis e provavelmente não é cristã, tá? O nível de poder de influência que a pessoa que fez esse tênis tem sobre a minha vida é zero. Esse tênis exerce zero poder de influência sobre a minha vida, tá? Zero poder de influência. Paulo dizia, quando ele falava sobre o alimento sacrificado a ídolo, dizia, olha, se você nem sabia que aquele alimento era sacrificado e você comeu, cara, você comeu e deu glória a Deus. Pronto, entendeu? Então, se você deu graças, aquilo ali está santificado, está purificado, né? Que poder tem mais, Deus ou os demônios? Quem tem mais poder? Então, Paulo era muito enfático nesse sentido. Um programa de televisão, ele já tem um poder de influência muito maior, né? Você vai ver uma série hoje, e aqui vai um alerta para vocês, depois daquela série, o filme, não sei o que era, de alguma coisa de cinza lá, tons de cinza, não sei quantos tons lá, sei lá. Depois daquele, era filme, era série, eu não sei, a gente começou a ver o surgimento de inúmeras outras séries e filmes com teor pornográfico sendo colocado em acesso nessas plataformas de séries e de filmes como Netflix e outras. Não é? E é um conteúdo pornográfico mesmo, literalmente pornográfico. Ah, mas tem história nada, é pornografia aquilo ali. E outras várias séries, né, que a gente vê ali, sexo explícito, nudez explícita. Então há um nível de envolvimento e de referências, influências seculares ali, violentas, e que eu preciso sair fora daquilo lá, tá? Porque a mídia televisiva é uma mídia que exerce influência, mas, mais uma vez, como a gente acabou de falar, não existe nenhuma outra ferramenta que tenha tanto poder de inserção, de penetração na mente humana do que a música tem. Não existe. Não existe. Então é por essa razão que se fala do cuidado que deve ser em não se ouvir, de fato, nenhum tipo de música secular. Né? Fora que o senhor deu exemplo da roupa, do calçado. E será que a gente está buscando a fonte daquilo ali? Sim. Porque, como eu disse, às vezes não, sempre a pessoa que fez aquilo ali, ela usou de querendo passar algo. E será que ao escutar algo, ao buscar alguma coisa que está no mundo, que está aí, está aí, será que eu estou fazendo esse filtro, tendo esse filtro? Não é de uma referência que eu conheço. Sim. Ah, está falando de amor, mas será que era só amor? Está falando disso, está falando... Não, então a gente não compra o calçado sem saber da referência. Verdade. A gente tinha antigamente, porque é made in China, é Paraguai e tal, então já tinha um preconceito. Sim. Então hoje não. É porque está tocando, é porque está fazendo sucesso e a gente quer adquirir aquilo ali para a gente. Então, cuidado, né? Se a gente quiser tomar forma do mundo, não vos conformeis com este mundo. A gente não... Então, por que aquilo ali vai ter alguma influência? Eu vou deixar. Se a gente já é influenciado sem deixar, está passando, está num lugar... Imagine eu querendo, eu vou colocar ali para passa de mim o que quiser. Não. Então a gente tem que ter o filtro sim. Né? De buscar, não além da música boa, além a música que não vai causar uma influência ruim sobre mim. Sim. É o mínimo, né? É fato, né? É algo extremamente relevante e importante. Existem aqui dois textos bíblicos que eu quero usar. O primeiro é Provérbios 4:14, capítulo 4, versos 14 e 15. Diz assim, jamais sigais pelas trilhas dos ímpios,
tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passe por ele, desvia-te dele, passa a largo. Tiago 5, 20... 1 Tessalonicenses 5, verso 22. Afastai-vos de toda a forma de mal. Então, olha só. Mal não é apenas algo, a palavra vai nos dizer aqui, ó, aparência, tá? Toda forma, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas aquilo não tem uma aparência, aquela música parece inocente, ela não carrega nenhum sentido, nenhuma mensagem subliminar, nenhuma mensagem, sabe, de orientação e tal. É uma música que fala de amor, é uma música que fala de paz, tudo mais. O ponto é o seguinte: tudo aquilo que é criado fora da plataforma da essência da doutrina cristã, em algum nível ela vai carregar algum tipo de situação que vai promover impureza, tá? Então não existe nada puro fora da doutrina cristã, fora das escrituras. Então tudo que vier vai ter um nível de contaminação. E aí entra a questão do processo da maturidade. Então algumas podem dizer, não, mas eu tenho maturidade para ouvir uma música secular sem me deixar ser influenciado. Eu posso ouvir, eu posso escutar lá a banda, o grupo que é muito bom, que são tecnicamente muito bons, fazem um som legal, e isso não vai me contaminar. Esse é um primeiro passo da queda, é a presunção. Né? A presunção é aquilo que eu acredito ser e não sou. Eu presumo ter uma condição espiritual. Nenhum maduro vai falar tal coisa. O maduro diz exatamente o contrário. O maduro diz isso daqui, ó: fuja da aparência do mal. É isso que o maduro faz. O maduro, ele consegue perceber a sua própria limitação, a sua própria condição humana, que, como o Davi pontuou ali, é uma situação da qual eu, mesmo lutando, sofro a degradação que o mundo já exerce. Imagina eu já permitindo. Então, esse tipo de discurso autoconfiante, ele só mostra uma presunção de alguém que ainda é dominado pelo orgulho. Tá? O maduro jamais se posicionaria dessa maneira. O maduro, ele faz o que está escrito aqui, o que a gente acabou de ler em Provérbios e em Tessalonicenses: eu fujo, eu evito o mau caminho, eu passo longe dele, eu me desvio para longe dele, né? Então é isso que o maduro faz, é assim que o maduro age. O maduro, ele não enfrenta o processo de tentação achando-se superior. O maduro evita o máximo que ele pode, tá? E guarda o seu coração para não se deixar contaminar, né, por um sentimento de, como eu acabei de falar, de presunção, de falsa autocapacidade. Então, por favor, se deixando claro aqui, a nossa orientação: música secular deve ser, na sua integridade, evitada, tá? Como muitos outros aspectos do contexto secular, que exerce algum tipo de influência mais pesada. Você deve tomar muito cuidado com o que você assiste na televisão. Não é tudo que está lá, mas está lá dizendo que é 16 anos, então eu posso assistir. Aquilo lá não conta para nada. Eu já vi programa de 12 anos, 10 anos de idade, que nem eu assisto, quem dirá deixar minha filha assistir. Então, assim, tem que evitar. Ah, mas desse jeito eu vou assistir quase nada, pastor. É tipo isso, você vai assistir quase nada mesmo. Quanto menos você assistir, melhor. Vai fazer outras coisas. Não é? Vai gastar seu tempo, sua energia criando outros hobbies, vai fazer um esporte, andar de bicicleta, jogar um futebol, fazer alguma coisa que não prejudique a sua vida espiritual. Então evite sim, tá? Esses aspectos aí que muitas vezes trazem, né, algum contexto do secular. Pastor Zait. Fora que a música de uma pessoa, ela reflete o estilo de vida daquela pessoa. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então você vê uma música da Madonna, por exemplo, vai refletir todo o estilo de vida dela, né? Que é uma pessoa que, sei lá, se considera talvez bissexual, ou não sei mais nem como é que se classificam agora, tem LBGT, não sei mais o que lá, né? E você vê que isso influenciou uma geração, né? Depois veio outras pop stars aí que
mais agressivas ainda do que o estilo dela, mas muito baseado no percurso histórico dela, né? Então quando você está ouvindo aquela música, você não está ouvindo só a batida, a melodia, você está ouvindo o estilo de vida daquela pessoa, também está vindo para te influenciar na letra, né? E nós não podemos, como diz a palavra, conciliar luz com trevas de maneira nenhuma. Verdade, é isso. Ok, amém. É isso então. Aqui a gente termina o nosso primeiro vídeo e você fique aí conosco, né? A série só está começando. Então, fique atento aos próximos vídeos e a gente se vê lá. Em nome de Jesus. Um grande abraço.